Olá, galera! Um salve, salve para todos vocês! Aqui é o Emanuel do Trator XD e bem-vindo ao nosso primeiro podcast de Papo da Geek para vocês. E vamos dar boas-vindas aos nossos convidados lá da Turflix Podcast. Salve, galera da Turflix! Olá, tudo bom com você? Aqui nós somos os Fast Rangers, o pessoal que participa do Tocoflix Podcast. Na verdade, somos junto com o Christian e com o Rafael, que são a equipe Tocoflix. O time completo é eles, mais nós, os Fast Rangers, que tem aqui o professor Tokusatsu e mais o Drac, que estão aí entrando. Eu sou o René Progemini, o arquiteto da edição. É um prazer enorme estar aqui na estreia desse podcast maravilhoso. É isso aí, Felipe. Seja bem-vindo. Salve, salve, Renê. Pois é, pessoal. A gente vai começar o nosso primeiro podcast falando sobre como surgiu o Tokusatsu. Olha só que legal. Acho que o Felipe ia se apresentar aí pra gente. Opa, tô aqui. Agradecer o convite aí. Muito obrigado. A gente está aí também. A gente já gravou ano passado com a equipe do Tocoflix lá. Mas também somos aí iniciantes no ramo de podcast. Então é muito bom esse intercâmbio aí de conhecimento. Muito obrigado pelo convite. Esperamos que a gente possa aí contribuir tanto para o seu podcast, também que a gente possa aí contribuir, ajudar, explicar um pouquinho sobre a história do Tokusatsu, a importância do Tokusatsu na vida da gente aqui no Brasil, né? Como que ele afetou a nossa infância, nos afeta ainda hoje em dia, como que a gente assiste Tokusatsu, como que a gente assistiu. Muito obrigado pelo convite, todos agradecemos. Ô, Emanuel, você tem que se apresentar também pra gente, pô. É isso aí, pessoal. Eu também quero agradecer a você por ter oferecido e aceitado o meu convite para dar abertura ao meu podcast, do meu canal também. Por isso, muitíssimo obrigado pelo convite. Estou muito grato e vamos dar início a esse bate-papo Tokusatsu da hora para falar sobre como surgiu o Tokusatsu que a gente tanto adora assistir até hoje, não é? É isso aí, um prazer enorme nosso. E eu acho que antes de tudo, né, se a gente vai falar dessa origem do Tokusatsu, o que faz o Tokusatsu ser o Tokusatsu, né? Qual a diferença do Tokusatsu para qualquer outro tipo de live action? Será que um Tokusatsu pode ser feito fora do Japão? Tudo isso remonta às origens das artes japonesas, né? Então o Tokusatsu ele é muito importante e muito bonito, porque desde sua origem ele usou os melhores talentos do cinema na televisão, então isso é uma coisa incrível. Quer dizer, começou no cinema, né, de fato, né, com Godzilla, mas o próprio Godzilla e todas essas narrativas, né, o Tokusatsu é uma forma de narrativa, mas que, né, não é bem um gênero, né, as pessoas vão falar que é um gênero, o gênero é comédia, terror, essas coisas. O Tokusatsu não, ele pode ter qualquer gênero dentro do Tokusatsu, e transforma algo em Tokusatsu é a forma de produção e o tipo de narrativa, né. Então, isso remonta das artes japonesas, né, então é o teatro kabuki, é o teatro de papel, é o tipo de poema que eles usam, o tipo de narrativa. A narrativa japonesa é diferente, por exemplo, quando você vai escrever um roteiro no Ocidente, tem uma forma de escrever. O japonês ele faz de uma forma diferente, por isso que quando você assiste um Tokusatsu, você tem uma experiência tão diferenciada de assistir qualquer outra série americana, por exemplo, ou europeia, né? É isso mesmo, René. E sabe, desde que Godzilla surgiu, os seus filmes têm arrebentado no cinema japonês. Pois na Segunda Guerra Mundial começou a ir pro cinema, e aí, desde que lançou o cinema japonês ele é um dos pioneiros no mundo, né? Desde o começo, o japonês, ele, quando entrou no cinema, porque cinema a gente pode falar que tem o início tecnológico, né? Com a introdução da câmera dos irmãos Lumière, mas a narrativa, cada país seguiu a sua, né? E o Japão, logo lá em 1900, bem em 1900 e pouquinho, já tinha uma narrativa própria só deles, né? Então, o japonês tem a forma japonesa de fazer, né?
Daí, após a Segunda Guerra Mundial, claro, né, teve essa intensificação e querer também falar das suas coisas, né, mostrar o seu rosto, seus valores culturais, intensificou com certeza, mas a tradição cinematográfica japonesa era uma das pioneiras do mundo, né? Eu descobri uma curiosidade a respeito por trás do filme original do Godzilla. Num vídeo de Tokusatsu, que não me lembro qual eu vi, mas acho que quando eu tô cuidando do filme, ele foi até focado até na inspiração da real. Exato. Você vê a cabeça do Godzilla, se for reparar direito, ele parece um cogumelo da bomba atômica, né? É isso mesmo. E também podemos lembrar que no meio dessa produção aí, da realização desse filme, a gente teve o surgimento de um grande mestre dos efeitos especiais que é o Eiji Tsuburaya, sabia? Sim, a gente fez um episódio só falando sobre ele e sobre essa origem. O Eiji Tsuburaya, nos anos 30, né, assistiu King Kong, e ele era aficionado tanto em fazer miniatura, né, quanto em fotografia. E quando ele viu o King Kong, ele falou, um dia eu vou fazer meu próprio King Kong. Ele levou 20 e tantos anos, aí conseguiu fazer, que através do Godzilla, onde ele foi convidado para fazer as fantasias, a fotografia, né, toda a parte de efeito especial. Opa, o Eiji Tsuburaya, ele foi um gênio, né? Ele, como o Godzilla é o primeiro tokusatsu que a gente pode considerar, então o Eiji Tsuburaya a gente pode considerar ele também como sendo um dos pais aí do tokusatsu, né? Enfim, a história dele se mistura ao gênero, não tem como dissociar ele disso. Com certeza. A forma com que... Exatamente. A forma com que ele concebeu a produção do Godzilla, o perfeccionismo com que ele fazia suas produções, as suas miniaturas, os cenários, aquilo ali era um negócio muito convincente, né? Era uma coisa muito real. Então ele estabeleceu um parâmetro, né, para tudo que veio depois. Ele foi um mestre, um gênio. Ó, parece que chegou alguém aí no grupo. Opa! É o rapaz da Complexo Podcast. Só pode ser o orador, o fundador, administrador e realizador desse perfil. Seja bem-vindo. Opa, e aí, tudo bom? Fala quem é você, cara. Fundador de nada, só um sem vergonha aí, ó. Só faz a gente passar raiva e vergonha. Calma, Renê. Eu te falei, tu vai morrer cedo ainda por causa desse coração. Meu coração. O seu vai me matar um dia ainda mesmo. Vai nada, vai lá, se Desgosto. apresenta aí. Isso aí, galera. Aqui é o Dark, lá do Tokuflix Podcast. Aí, junto com a gurizada aí, participando aí do Ultra Podcast. Beleza. Seja bem-vindo. Bom, valeu. Tá, fala um pouco aí da origem da linguagem do Tokusatsu. A gente tá já chegando no Eiji Tsuburaya, mas eu acho que é legal você falar aquilo que você falou no episódio dos Power Rangers. Ah, sim. Manda ver. Vou pegar o texto aqui. Bom, Não, Drac, você vai aí, porque não tem edição aqui não. Bom, muita gente sabe, a gente confunde, acha que tudo é Tokusatsu, né? E a gente sabe que Tokusatsu é apenas uma sigla de uma junção de palavras que significam efeitos especiais, né? Só que o Tokusatsu não é só efeitos especiais. O Tokusatsu ele é uma forma de serializar com efeitos especiais, mas inspirado em estilos de teatro japonês, né? A gente sabe que um desses estilos é o kabuki, né, que é uma forma de teatro que usava muita maquiagem nos seus personagens, né? Isso para poder dar aquela alusão da cultura japonesa, né? Que tem muitos yokais, tem muita coisa mística e misteriosa.
E então eles passam isso pro Tokusatsu, né? Que é tipo maquiando os atores, que é, no caso, são as roupas de borracha, a maquiagem dos personagens vilões que são humanos, né? Você sempre vai ver que ele tem um cabelo estranho, mas aquilo não é um elmo, é o cabelo do personagem mesmo, que é feito de forma maquiada. E para que o público se conecte ao herói, o herói geralmente é um humano, mas ele tem um Henshin, que é justamente para poder ter o lado herói, o lado maquiagem, o lado uniforme, né? E a outro teatro é um tipo de teatro que eles usavam muitos bonecos, né, para contar histórias. Então aí vem a característica de usar as histórias da cultura japonesa, a teatralização desses bonecos através das fantasias, através dos monstros, através dos cenários, dos poderes. Então o Tokusatsu é muito mais do que apenas uma história de efeitos especiais, né? O filme de efeitos especiais é uma coisa, o Tokusatsu é apenas um gênero criado a partir da sigla ter se diminuído para se juntar numa palavra, para poder contar histórias da cultura japonesa. É claro que com o tempo isso foi mudando, eles foram trazendo outras culturas, mas sempre o foco da cultura japonesa. Passou da cultura japonesa, o Power Rangers é a adaptação do Tokusatsu. Não dá pra gente considerar ele um Tokusatsu muitas vezes. Isso mesmo, Drake. Essa foi a pergunta do nosso amigo convidado aqui do nosso podcast. Nem todo mundo é Tokusatsu só. E, para variar, vocês acreditam que com a evolução do cinema e com a tecnologia, você acredita que os Tokusatsu ainda continuam se valorizando no Japão? Com certeza. Você vê que hoje nós temos duas grandes produtoras principais, né? Que é a Toei, que desde Kamen Rider se destacou muito, e a Tsuburaya, que desde 76, né, com o Ultraman. Pelo que eu sei, o Ultraman, ele continua ainda sendo hoje um sucesso. O Ultraman é uma franquia que ela não parou. Ela, desde o surgimento dela, nos anos 60, ela tem sido feita de forma ininterrupta. E hoje em dia ela tem sido, aí talvez a franquia que tem sido melhor trabalhada. Porque ela tem, a produtora, ela tem colocado diretamente no YouTube a opção de legenda do mundo inteiro. Então as pessoas não têm como deixar de acompanhar a franquia do Ultraman. Fora a expansão da franquia, né? Fora a expansão. Né? Que ela se expande para mangás, hoje ela se estende para serialização do mangá. HQ americana hoje tem também. Inclusive a HQ que ela tá sendo lançada aí como é que fala? Passos lentos e vagarosos no Brasil, né? Saiu só o primeiro volume aqui no Brasil pela Panini, muito atrasado, e o segundo volume ainda nem tem data de lançamento. Mas realmente ela se expandiu muito. Ela continua se expandindo, né? Ela é muito bem trabalhada. E a gente viu que o Ultraman também está sendo resgatado pela Panini, adaptado pela Marvel, com o nome The Rising of Ultraman. Mas eu chamo de A Ascensão de Ultraman. E é claro que a gente deve achar um pouco estranho ou diferente, mas acho que essa foi uma surpresa inesquecível. Porque, sabe, eu acho legal algumas outras empresas se interessarem pelo conteúdo do gênero Tokusatsu, para também priorizar nas vendas de revistas para os padrões. Que na verdade, ininterruptamente, só que tivemos mesmo foi o Sentai, né? Que é uma das franquias da Toei. O Ultraman teve algumas paradinhas no meio, mas nos últimos 10, 15 anos ela tá com força total, né? Só que em audiência, ela empata mais ou menos hoje com o Sentai, mas o Sentai hoje está em queda, né? O Sentai já não é tão popular quanto foi antes. Mas a grande estrela hoje na televisão japonesa, se tratando de Tokusatsu, é o Kamen Rider.
O Kamen Rider e o Ultraman, esse momento continua sendo um sucesso. Mas como o Super Sentai está em queda, você acha que chegará o ano em que o Super Sentai não irá mais existir? Eu acho que ele vai se transformar igual outras franquias se transformaram, né? Para quem ouve o nosso podcast, você pode perceber que a gente meio que percebe que tanto o Super Sentai quanto o Metal Hero foram tentativas de versões de Ultraman, né? Então, o Ultraman saiu do ar... Ultraman não, desculpa. Tentativas de Kamen Rider. Então, quando o Kamen Rider sai do ar, ela sai do ar para entrar o Metal Hero, né? E quando o Metal Hero sai do ar, quem volta é o Kamen Rider, né? Então, se a gente for entender direitinho, tirando a questão de ter o Shinomori no comando, meio que o Kamen Rider e Metal Hero é uma produção contínua, né? São franquias diferentes, mas na verdade são tentativas de manter o mesmo sucesso pela Toei. Eu acho que vai acontecer o mesmo com os Sentais. Nos últimos anos estão mudando a fórmula, tentando fazer novidades. Teve um ano que teve 2 equipes, outro ano só tinha um humano. Esse ano tentaram voltar com algumas coisas de antigamente, mas mesclado com outras ideias diferentes. Tem 2 personagens que são animação. Então, acabar, eu acho que não. Talvez pode até tirar o nome de Super Sentai e tal, mas alguma produção eles vão colocar no lugar. Eu até reparei isso na fala do Felipe, que parece que os Sentai do Kamen Rider estão mudando muito. A gente vê que eles têm um traje bem diferente, que é misturado com metal. Então parece que a Toei pegou metade do conteúdo Metal Hero para adaptar nas 2 franquias. Olha, elementos a gente vê que tem, né? Não sei se oficialmente não existe a franquia Metal Hero, enfim, mas eu já ouvi várias pessoas falando que no começo o Metal Hero nem era uma franquia específica, depois de um tempo que ela se ganhou forma e ganhou esse nome. Então, a gente vê também que o Japão, ele pouco descarta as coisas, né, no que diz respeito a Tokusatsu. Então, o Kamen Rider abusou. Ele buscou usar bastante coisa do Metal Hero, né? Juntou muito, até os figurinos bem parecidos, os trajes, a forma de trabalhar os heróis, os vilões. Então, assim, é claro que oficialmente eles não vão fazer essa incorporação e transformar tudo em uma coisa só. Mas para quem assiste, é claro que fica ali se não homenagem, pelo menos esses traços aí que eles vão reciclando, reaproveitando. Essa ideia funcionou em tal série, por que a gente não coloca aqui também? Aí esse tipo de franquia. Esses elementos, eu tô achando que está muito bem trabalhado. Vocês acham que também está sendo muito bem trabalhado? Então, eu acho o seguinte, quando a Toei começa uma série, um projeto, eu acho que ela não pensa, isso aqui vai se transformar em uma franquia que vai durar 45, 50 anos, né? Ela tenta fazer uma boa série, né? Só que nessa ela teve alguns fenômenos, né? Teve o fenômeno do Kamen Rider, teve o fenômeno do Sentai, né? Na verdade, o Sentai até custou um pouco para acontecer de fato, né? Apesar que o Ranger fez um sucesso tremendo, acho que nenhuma outra série Sentai conseguiu bater o Ranger, mas a série seguinte já não animou tanto eles. Foi só lá na 4ª série, porque a 3ª série, na verdade, não é o Sentai, foi o Homem-Aranha. Então, na 4ª, que eles meio que modam esse formato, e ano a ano você vê bastante evoluções, né? Pelo menos até a década de 90 e tal. Mas, quando eles fazem o Metal Hero, como o Felipe falou, não existia o conceito de Metal Hero. O conceito era o xerife espacial, que mais uma vez foi um grande fenômeno, né? Um fenômeno incrível, que gerou 2 sequências. Então, originalmente era para ser igual ao Kamen Rider, né? Seguir uma linha com variações. Só que aí, depois, a 3ª série já não foi tão expressiva a audiência, vieram fazer mudanças usando elementos do Bioman surgindo o Jaspion, mas também não teve o resultado que eles queriam. Aí tivemos o Spielberg, que era uma retomada com um pouco de elemento do Jaspion. Daí, meio que eles desistiram ali e fizeram o Machine Man. Não, desculpa. Metalder. Isso. Que era uma quebra completamente do que estava sendo feito até então dos xerifes espaciais, né?
Metal Order não foi sucesso e eles iam realmente fechar a franquia com Jiraiya, só que Jiraiya, pelo contrário, fez sucesso demais. Então eles viram lá que, opa, vale a pena continuar assim, vamos insistir mais um pouco. Daí veio o Giban e tal. No começo eles não tinham ideia de que o Jiraiya podia ser classificado numa franquia junto com as outras, né? Porque não é bem uma armadura que ele usa, ou pelo menos na metálica e tal. Então acho que o termo Metal Hero mesmo só vai surgir lá no meio do... depois dos anos 90, né? Já tinha os Rescue Heroes e tal. Daí eles conseguiram ver que tinha essa questão de armadura e juntou numa franquia só. Mas a ideia de ser uma franquia mesmo, acho que só foi depois dos anos 90 para vender coletânea e tal. Só que o Jiraiya, ele sai bem disso, né? Do que estava sendo feito até então, mas foi a que motivou a continuação da franquia por mais 13 anos, mais ou menos. Então, Toei tem tão claro essas coisas, né? Se você acompanha nos anos 80, o próprio Kamen Rider tem muito elemento metálico, assim, de... Nos anos 80, todas as séries praticamente eram Metal Hero, né? Se você for ver, praticamente. Tirando o Sentai, né? Tinha a emissora concorrente, que a Toei também fazia séries, que foi o Machine Man e o Bycrossers, né? Antes de retomar com o Kamen Rider de volta na emissora. Eles têm os mesmos elementos de armadura e tal, mas não fazem parte da franquia, simplesmente porque era de uma emissora diferente. Então, talvez desde sempre, Metal Hero e Kamen Rider seja uma coisa só, né? O que mudou foi a origem do personagem Gavan em relação aos Kamen Riders, né? E se hoje eles fazem bem essa mescla, eu acho que fazem. Claro que depende de quem está assistindo. Uma criança japonesa, que é o público-alvo deles, tudo é novidade, né? Agora, pra gente aqui dos Flash Ranger, o mais novo acho que tem 35 anos, já tá com 41. É difícil ter algo que realmente seja uma novidade. Mas, por exemplo, a série Dawn Brothers me surpreendeu positivamente. Apesar de ter a questão do CG, que a gente já explorou, que não agradou tanto. Mas de todo o resto, eu achei que a narrativa tá ligeira, tá diferente, lembrou um pouco de Go Ranger, que era muito bom. Eles não tiveram tanta pressa de fazer o Mesh e tal. Então tá bem interessante. Eu tô achando bem legal o rumo que tá tomando, né? Mas é claro que os fãs mais puritanos podem torcer o nariz, né? Mas daí é questão de cada um. Mas esse negócio do CGN, eu até fiquei um pouco insatisfeito, porque o esboço ficou um pouco estranho, mas mesmo assim a série tá ficando até bem que legal, mas começa a ser de uma maneira bem comediante, principalmente do próprio líder, que é o Momotaro. Ele é um dos líderes mais engraçados que eu já vi. E eu me lembro que o Jaspion, quando foi lançado, ele não fez sucesso no Japão, mas aqui no Brasil fez. Eu acho que o motivo de não ter feito sucesso é porque o público não curte muito o lance de policiais heróis. Então, eles ficavam até enjoados com cada hero focado em policiais famílias. E eu ficava assim, gente, poxa, se não fez sucesso no Japão, devia como aqui no Brasil fez um sucesso. Então, eu diria que a produção de não pode jogar a toalha, porque senão ia acabar se perdendo de não ter criado o Hero. Por que o Jaspion fez um puta sucesso no Brasil? Que era pioneiro, né? A série mais recente antes do Jaspion provavelmente foi Ultraman, que era de 71. Então a gente ficou lá. Em 88 saiu o Jaspion, né? Apesar de ser uma série de 85, né? Para 88 ela estava bem recente, estava super interessante. Já o que estava sendo exibido até então era Ultra Seven, era isso lá no começo da década de 80, né? Spectrum Man é de 71, o retorno do Ultraman, né, que é o Ultraman Jack, é de 71, então a gente teve uma defasagem muito grande, né? Quase 2 décadas sem novidade. Então, quando em 88 chega o Jaspion e o Changeman junto, que os dois fizeram muito sucesso. Que o Jaspion hoje marcou mais porque
as pessoas entenderam que ia sentar e tal. O Jaspion, na verdade, ele não foi um fracasso no Japão, né? Mas o que aconteceu? Lá foi produzido, então, o Gavan, que foi o primeiro Metal Hero, foi um sucesso. Já na sequência, como deu certo, né, eles mandaram ali já na sequência, o Charivan. Aí, na sequência, veio o Shider, que foi o terceiro Chukei lá, o terceiro xerife espacial. Já deu uma queda na qualidade gradativa ali. Aí o Jaspion, que veio na sequência, já veio nessa onda aí de mais uma série com modelo parecido, apesar de não ser igual. Então lá no Japão, o Jaspion não foi um fracasso, mas talvez não tenha sido um sucesso tão grande quanto as outras antecessoras em audiência. E no Brasil foi fantástico, né? No Brasil, como o René já tinha explicado ali muito bem, como aconteceu ali um hiato de muito tempo sem a gente ter uma série Tokusatsu, ela veio com tudo. Eu lembro exatamente o dia que eu vi o primeiro episódio do Jaspion na Manchete. Foi na estreia, mas foi um acidente. Eu tava trocando de canal, né? Chama de zapear. Na época eu tinha só 7 anos de idade, né? Daí eu liguei a TV lá na Manchete. Acho que passava o Clube da Criança, a gente gostava, né? Qualquer programa que tinha desenho a gente gostava, né? 7 anos de idade. Daí eu vejo aquilo lá, um cara de armadura muito louco, um cara muito engraçado. Eu fui pra cozinha chamar meu irmão, que a gente gostava de Ultraman, né? Eu gostava de Ultra Seven, na verdade. Olha, tava no Ultraman novo. Daí quando a gente voltou pra sala, tava lá o Dylion, né? Todo lá, composto, lá lutando. Falei, caramba, é o Ultraman mesmo, ele até ficou gigante. Eu não vi, né, que era a nave que ele tava vestido e tal. Depois estreou o Change, a gente viu os robôs e tal. Depois a gente viu que a nave do Jaspion, que ele tava pilotando na verdade. Mas no primeiro momento eu achei, caramba, é um Ultraman novo. E foi muito empolgante naquela época, né? Saiu revista, brinquedo. O difícil é a criança que não gostasse muito de Jaspion naquela época. E até hoje, né? As crianças daquela época. Não, tem muita gente que cortou isso, é que a gente é louco e é fã de Tokusatsu até a morte. Mas muita gente deixou esse lado pra lá. Mas é incrível que mesmo depois de tanto tempo, o Jaspion ainda é uma boa série, ainda é divertido. Claro, tem os saudosistas que acabam às vezes saturando, mas pra quem nunca viu, cara, é uma série que vale a pena, é bem legal. Então dá pra entender por que fez tanto sucesso, né, na época. É uma série boa. E é um herói divertido, né, que faz muito com o aspecto do herói da época que na nossa geração gostava, aquele herói mais divertido, mais carismático, mais brincalhão, né? E até hoje também, né? Pra maioria das crianças acaba gostando de um herói assim mais extrovertido, mais divertido, né? Mas é a questão do pioneirismo, né? Então o Jaspion foi um pioneiro para aquela geração. Mas, por exemplo, na França, o equivalente ao Jaspion deles é o Bioman. O Bioman, tal que quando teve outra série Sentai na França, receberam o nome de Bioman 2 e Bioman 3. Sim, e até a mesma coisa que se o Flashman e o Masquerade tivessem recebido o nome de Changeman 2 e Changeman 3. E no Japão, o Metal Hero que estourou mesmo foi o Gavan, né? O Gavan é lembrado com amor. Ele que deu um reboot, é o Gavan que começa. Assim como o Kamen Rider Ichigo, né? Que é o primeiro Kamen Rider. E a primeira série, né? Que é o Go Ranger do Sentai também. Então sempre o primeiro e marca muito as gerações, né? Mas o primeiro que eu tive contato foi só os Power Rangers, passando na TV Globo. E os Power Rangers, eles me atraíram muito. E o primeiro Power Ranger que eu conheci foi que é a adaptação dos Power Rangers. Foi, pra mim, uma das melhores séries de Power Rangers. E você assistiu a versão japonesa também? Olha, no começo eu não conhecia o japonês, mas de onde você já assistiu? Isso foi passado na geração do meu pai. Eu vi que alguns Power eles vieram do Japão. Aí fui conhecendo aos poucos a adaptação japonesa. Eu passei a perceber que ela supera os Power Rangers.
adaptação americana. Então, eu queria perguntar pra você. Você assistiu uma série, tanto a versão americana quanto a original japonês, e você gosta mais da japonesa? Exatamente. Então, por exemplo, você é natural, né? O primeiro contato que você teve foi com o Power Ranger, você teve o primeiro contato e gostou muito. Depois você descobriu que tinha o original e gostou ainda mais do original, isso é legal. Pra minha geração já foi complicado, porque, por exemplo, quando estreou o Power Ranger no Brasil, acho que foi em 94. Eu tava com 13 anos já, né? Já era calejado de tokusatsu, né? Antes de estrear Power Ranger, eu tinha passado na era da manchete, né? Quase 20, uns 13 tokusatsu. Ao todo foram 33 tokusatsu no Brasil, né? Então, nessa época, mais ou menos, já tinha então quase uns 25, 30. Então, pra mim, foi muito claro que Power Ranger era uma gambiarra de uma série japonesa. E, na verdade, me deu um mal-estar isso, né? Porque a gente sempre queria ver o original e tal. Mas pra quem nunca viu o original, não sabia o que era e começou por Power Ranger, tem um carinho diferente, né? Tanto do seu país de origem, ele mostra até que o universo é bem diferente. Mas às vezes chega o momento que a batalha começa a ser muito tensa, né? Portanto, a versão japonesa, ela mostra ser mais tensa e muito bem, um pouco forte, tanto quanto a versão adaptada dos Estados Unidos. É uma coisa que a gente sempre ouve as pessoas falando, né, de Sentai, por exemplo, que você tem pra criança de 5 anos, você não pode levar tanto a sério e tal. Mas vendo o Don Brothers, que ele é bem estriônico, exagerado, que é pra chamar esse porco, tem coisas lá que só um adulto compreende, tem uns pesos lá que é complicado. Então, é diferente de Power Ranger, né? Como você falou, tem um peso lá, uma magia, que o ocidental não tem coragem de colocar, né? Tem coragem de colocar no filme da Marvel e tal, né? Tem aqueles momentos mais... Mas na televisão, em seriado, é como eu falei, o Tokusatsu, por mais que seja na televisão, seja um negócio de meia hora, ele tem um peso dos diretores japoneses, né? É uma coisa que eles... o fato de ser muito rápido para fazer e tal, pode dar uma sensação para quem assiste de não ser tão rebuscado. Mas a qualidade das pessoas envolvidas, o Ultraman, por exemplo, se assistir, ele é perfeito. Ele é muito caprichado, né? A Toei que tinha mais essa visão de produção de massa na televisão. Mas mesmo assim, grandes talentos do cinema passaram pela Toei. Então é diferente de um programa que é feito por gente que sempre fez a televisão, com um Tokusatsu que tinha esses grandes talentos do cinema japonês, né? Exatamente. E a gente vê quanto o Sentai mudou um pouco. A gente vê que eles querem atrair mais o público infantil. E também eu passei a entender que o Tokusatsu e algumas outras séries mais populares, elas não se tornaram franquias por vontade própria dos seus idealizadores. Eu passei a entender que os fãs, naquela época, eles se interessaram. Ele tava falando sobre aquele Power Ranger Força Animal, a versão japonesa, que ele gostava mais. Não, deixa o Emanuel agora falar o que a gente faz. Bem, eu estava dizendo que a adaptação japonesa, na original, ela mostra ser um pouco mais tensa quando a batalha rola da Braga. Então, eu diria que a versão original ela supera tanto quanto a dos Estados Unidos. Adaptado pela parceria da Toei com a Ban, que antes era a patrocinadora do Hand, e agora é a Hasbro. Exatamente, né? O ocidental tem mais medo de um programa infantil ter assuntos mais sérios que como eu falei, no Dumb Brothers você vê coisas lá que só um adulto entende, né? Tem aquela vilã que tem um certo ar sensual, tem as questões, ou tá fugindo da polícia e tal. Coisas que são nuances, né? Apesar de ser muito engraçado, a criança se divertir, tem nuances que só um adulto vai aproveitar. Então a gente faz um programa que qualquer idade realmente consegue aproveitar, né? Por mais que falar, Tokusatsu é pra criança. Sim, o papo é. Mas isso não impede que eles façam um programa interessante o suficiente para um adulto poder curtir, né? Não, isso mesmo. É uma família, né? O gênero é para toda a família. E eu vejo que com a evolução dos ocidentais, principalmente Tenkaichi e Band Brothers, eu vejo que eles estão querendo chamar mais atenção
do público infantil, que são as crianças. Isso acho que já está acontecendo desde 2000, na verdade. O infantilizou bastante, né? Se você assistiu um episódio de, sei lá, Changeman, Flashman, e assistir um episódio, como você falou, de Dom Brothers, como eu falei, eu acho que o Dom Brothers está muito bem escrito, tem coisas interessantes lá. Mas a abertura, essas coisas, é muito mais leve, né? É muito mais divertido, e o ritmo também. Talvez a criança de hoje não ia conseguir entrar no ritmo da série, por exemplo. A gente, na época da Manchete, assistiu o Lion Man, que era bem antigo, né? Acho que 73. Então tava lá 15 anos de atraso, quando foi pra... Na verdade, mas foi em 90, né? Então tava lá... Bom, enfim. O ritmo do Lion Man já parece bem mais devagar do que o dos que a gente assistia. Tudo bem, tinha 5 minutos a mais, mas aqueles 5 minutos parecia que tinha 1 hora no programa. E eu adoro o Lion Man. Se pra gente naquela época já sentia essa diferença de ritmo, imagina a criança hoje que vai assistir, que já passou quase 40 anos de Jasper, por exemplo, né? E eu passei a entender, quer dizer, como se diz, né? Eu descobri umas coisas que o Tokusatsu, bem dentro das séries, que se tornaram franquias, elas não só se tornaram franquias por vontade dos idealizadores. Na verdade, se tornou franquia devido ao elogio dos fãs que gostaram da adaptação original, que fez sucesso. Aí, então, eles passaram a querer pedir para que continuasse em frente. Você vê bem isso nas primeiras séries, né? O primeiro Kamen Rider teve 80 e tantos episódios, então eles tanto sucesso que eles não queriam parar, né? Depois o Go Ranger também teve um número imenso de episódios, porque eles realmente não tinham essa noção de franquia, né? Bem, eu tinha assistido a série do Kamen Rider original. Poxa, mas tantos episódios. Caraca, essa série original quase chegou a 100. O Felipe e o Draco assistiram essa série inteirinha. Tanto o Go Ranger quanto o Kamen Rider. Realmente. Eu até acompanho cada franquia dos Kamen Riders em diversas épocas. É o Kamen Rider original. A Real começou agora, né? Eu acho que já tá já é a 4ª era, eu acho agora, se eu não me engano, uma nova. Eu acho. É essa ainda? Essa série aí é muito boa. É a terceira, né, dessa era. Teve o primeiro Zero One, Zero One Saber. Isso, e agora tá na Revise. A gente vai ter aí uma nova série Kamen Rider, que é em homenagem aos 50 anos da franquia, que é o Black Sun. É um reboot, né, do Kamen Rider Black, né, que fez muita cabeça da minha geração. Essa série aí, a hora que foi lançado o visual, o anúncio dela, deve ter sido uma das que mais receberam aí louvores, digamos assim, que as pessoas ficaram mais felizes. A gente viu uma reação muito boa, tanto dos japoneses quanto aqui no Brasil, né? Porque Black é uma série que é muito adorada aqui no Brasil. As pessoas gostam muito dela. Por achar que ela tem um tom um pouquinho mais sombrio. Mas mesmo assim, quando ela saiu, que mostraram os visuais ali mais assustadores, uma coisa mais grotesca, assim, né? O visual da moto, uma moto um pouquinho mais feia no sentido bom. Então as pessoas ficaram muito animadas com isso aí. E é uma série que eu tô botando minha expectativa lá no alto. Eu espero que saia um trabalho digno aí da franquia Kamen Rider e do que o Ishinomori sempre quis que fosse feito com suas obras, né? Mas que talvez ele nem conseguia colocar em prática nas séries. O que pegou mais perto da visão dele foi o Shin Kamen Rider, né? Eu passei a fazer 3 vídeos cada período do ano, da semana, a respeito da nova adaptação do reboot do Black original. Eu passei a entender que esse reboot vai ser focado no mangá, porque no mangá a adaptação é bem sombria e aterrorizante. Exatamente como a série vai ser focada. E agora me respondendo a vocês. O que vocês encontraram a ação remake do Kamen Rider
falou, né? Realmente foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? A homenagem do Kamen Rider Ichigo, que faz 50 anos, na verdade já tem 51 anos esse ano, né? Vai ser o filme Shin Kamen Rider, né? Na verdade já tem um Shin Kamen Rider dos anos 90, e talvez seja o mais próximo da visão do Shinomori, e talvez seja o que menos fez sucesso, mas vendo as fotos e a intenção deles, eu tô muito animado. Eu acho que em Amazon, né? Eles já fizeram isso de fazer tipo um remake, reboot, um público adulto, né, que curtiu o Amazon lá nos anos 70. E agora estão fazendo o Amazon, né? E a Prime Video tem o Amazon. Eu acho que o Black tá até mais caprichado. Eu tô bem interessado para assistir. Poxa, eu também estou muito interessado. Porque Fala aí. o Black é uma série lá dos anos 80, todo mundo gosta e tal. E agora recebeu uma série nova e que nem a gente estava levantando que talvez ela foque mais no mangá, né? Mas de qualquer forma ela vai ser algo bem mais maduro, mais ou menos tipo o que foi o Kamen Rider The First, né? E o The Next. Eu acho que vai ser muito bom, cara. Eu acredito que vai ser muito bom. O visual tá muito bom. Eu gostei muito das motos, né? O Felipe falou que ela tá mais grotesca, assim, mas no bom sentido. Ela tá maior, ela tá mais agressiva, e eu acho que isso é bom, cara. Isso é bom. Eu gostei bastante do visual novo. E eu levo fé nesse Black Sun. A respeito dessa série que é o reboot, vocês poderiam considerá-la uma quarta série da era Reiwa? Não, eu acho que tem que diferenciar, tem que separar ela da era. Eu acho que tem a franquia Kamen Rider, e isso aí é uma coisa à parte, igual o Amazon, né? O Amazon não faz parte nem não é uma sequência do Amazon original, e não faz parte da franquia Kamen Rider. Eu acho que é uma série que trabalha o Kamen Rider, vai trabalhar com esse público que envelheceu e quer ver algo mais visceral e tal, algo diferenciado do que a gente assiste na TV normalmente. E por esse motivo não dá pra colocar no mesmo balaio. Mas vamos ver, né? Na verdade, que envelheceu e quer ver algo mais visceral e tal, algo diferenciado do que a gente assiste na TV normalmente. E por esse motivo não dá pra colocar no mesmo balaio. Mas vamos ver, né? Na verdade, só assistindo a gente vai ter certeza disso, né? Exatamente. Mas a respeito do Ultraman, a franquia Ultraman tem mais idade que outras franquias, tem 55 anos, e vai vir uma nova série. Principalmente a última que passou, que é em homenagem ao Ultraman Tiga, que é Trigger, né? Ultraman Você Tiger. assistiu o Ele Tiga dos anos 90? Eu assisti o clássico Ultraman Tiga. É muito legal, assisti 1 milhão de vezes essa série. Deu uma cortadinha no dia que você falou. Você falou que assistiu o Tiga original e o Trigger agora. Como que foi essa experiência? A minha experiência foi incrível. E deu pra ver que nessa adaptação aí, nota, em homenagem ao Tiga, ele pegou algumas temáticas dos elementos da série original. A gente teve aí o início, né, de quando o hospedeiro recebe a herança da luz, exatamente como o Daigo. E a gente vê que a temática ela mostra o quanto que o clássico pode até lembrar tempos antigos, seu momento de infância. E essa é a parte principal que chama atenção, que emociona e faz a gente se encher de emoção. Eu não matei ainda a Trigger, né? Só assisti o primeiro episódio. Mas o Tiga eu curti muito quando reprisou na Rede 21. É uma série que eu gosto muito. Tá no top 5 lá da minha série favorita. E o primeiro episódio foi excelente, foi incrível. Eu falei de não ter continuado, mas as séries da Tsuburaya estão muito boas, né? Elas estão numa qualidade que quase tão boa quanto as originais lá de 66, 67. E até hoje
Matsubura, então, continua seguindo o mesmo legado do seu mestre, que é o Eiji Tsuburaya, que esse ano tem 7 e poucos anos de idade. Mas, vai fazer outro gênero que é parente do Kika, e a outra Katana. Isso daí eu já assisti e é muito bacana. Essa é uma pegada boa, né? E uma coragem de fazer, né? E tudo indica que vão ser 3 séries igual foi lá no final dos anos 90, né? E também, uma coisa que me deixou bem um pouco intrigado a respeito dos Metal Heroes. Se os Metal Heroes continuassem vivos na televisão, bem no ar da televisão, continuaria seguindo um sucesso junto com os Ultraman, Kamen Riders e ocidentais. Mas mesmo ter acabado, eles ainda continuam sendo um sucesso assistido em séries ou filmes, mesmo ter acabado nos 90. No Brasil, Metal Hero foi a franquia que mais fez sucesso, né? É claro que, para quem assistiu na época, vai continuar sendo sempre a favorita, né? Só que não renova, né, o público, né? O pessoal mais novo já torce o nariz e tal. E como eu falei, se você assistiu o Kamen Rider Agito, o Kuga... Esse eu assisti. Tem muito elemento do Metal Hero neles já, né? Então, se for ver... E depois, então, mais ainda, né? Vira puro Metal Hero. Então, como eu falei, Kamen Rider hoje é o Metal Hero, é a continuação, né? Exatamente. Porque, mesmo com o fim dos Metal Heroes, de tantos anos, alguns elementos a gente consegue ver em 2 eras, Rei e a Reiwa. E também não podemos esquecer dos ocidentais. Mas, afinal, na época, bem nos anos 90, lá tinha uma nova série ocidental de 1991, se não me engano, que é o Five Man. O Five Man foi fracasso e por pouco o ocidental ficou na estrada, exatamente como os brasileiros. Mas os Jetman foi um sucesso salvo poucos ocidentais. Não é mesmo? Então, o que acontecia, né? A gente viu ali que o Super Sentai, ele era uma série que estava sendo feita ano após ano, ela estava numa fórmula ali praticamente estática, né? Não tinha inovação praticamente, então ela começou a ter uma quedinha na audiência. Ali depois de Changeman, Flashman, e o que deu uma renovada, assim, digamos, que trouxe talvez ali, trouxe vários elementos diferentes, foi Jetman, né? Porque o que ela trabalhou de diferente? Primeiro, um conceito que não é normal no Super Sentai, que é você ver pessoas que eram totalmente despreparadas e que assumiram ali o posto de super-herói. O único que fazia parte de uma organização militar ali era o Red Falcon, né? Que era o vermelho. Os outros, eles eram civis, um era, como é que fala, agricultor, a outra era uma patricinha lá, o Red Hawk, né? Isso mesmo. Então ele trouxe essa inovação, né? Que era uma equipe assim, que relutava, de certa forma, em até assumir a responsabilidade de ser super-herói. A gente vê isso até no Guy, né? Na verdade, estava terminando o raciocínio do Jetman lá, que realmente parece que foi uma série que deu um up ali no Super Sentai. Por essas inovações que trouxe, essa forma de trabalhar a equipe, enfim. Deu um alívio ali momentâneo, uma renovada ali no que estava em declínio de audiência. E que cativou muitos fãs, né? É difícil você ver alguém que tenha assistido Jetman e fala que não gostou. Eu, pelo menos, não lembro de ter ouvido ninguém que tenha assistido e não tenha gostado. Geralmente é uma série que recebe muitos e muitos elogios, né? Mas é muito legal a série e vale a pena assistir. E o Jetman é onde começa as temáticas, né, que não tinha antes de forma tão clara, né, no Super Sentai. É aquela temática de todos são pássaros, aí na temporada seguinte todos são dinossauros. São coisas que remodelaram o Super Sentai naquela era, né? O Jetman inovou copiando o Gatchaman. Olha, pelo menos ali naquele período,
ao redor do Jetman, né, umas séries antes e depois, foi uma série que deu um up na franquia, né? Ela trouxe essas inovações que eu citei, o Drax citou também, e por algum tempo eles seguiram ali mais certinho o que tinha feito em Jetman, né? Mas depois a gente viu que já começou a ter algumas mudanças novamente, algumas por necessidade, enfim. E assim que a gente vê o Tokusatsu no dia de hoje. Assim como a gente admira, como a gente elogia, e a gente adora assistir, se divertir de montão, e também passando geração para que eles conheçam bem, de perto, a franquia, gênero, quanto ela também faz um baita sucesso. Não é mesmo, pessoal? Certeza. Isso aí. Exatamente. A internet veio só para colaborar com isso, porque hoje a gente tem acesso aí a todas as séries que nunca passaram no Brasil, a gente tem acesso às que passaram no Brasil e a gente pode rever. Hoje a gente tem uma noção maior do que é uma franquia, né? Porque quando todas elas começaram a passar no Brasil, a gente não sabia o que era franquia, não sabia o que era uma série uma franquia Super Sentai, uma franquia Kamen Rider, a gente nem sabia que tinha séries antes, depois. E hoje a gente tem acesso a tudo isso. A gente pode assistir aí em ordem cronológica, a gente pode assistir por eras, a Showa, a Heisei, assim por diante. A gente pode assistir uma franquia inteira, depois começar outra. Hoje, quem gosta de Tokusatsu não pode reclamar, porque a gente está vivendo aí, mesmo não tendo exibição, né, em TV aberta, mas aí com a ajuda da internet a gente tem acesso a tudo que a gente pode querer e imagina de série aí para poder assistir. É isso mesmo, Taki. Pois é, galera, estamos já no reto final do nosso podcast. Portanto, eu quero agradecer muito a galera lá da Tokuflix que colaborou e aceitou o convite de participar desse nosso podcast maravilhoso. Nós aqui do Splash Ranger que agradecemos esse convite, essa experiência. De falar uma coisa que a gente ama tanto, né, que é o Tokusatsu. Então, queria também pedir para você que está ouvindo aqui, dá um pulinho no nosso Instagram, o Instagram do Tokuflix Podcast, e também ouvir os nossos episódios no Spotify. E mais uma vez agradecer esse convite do Emanuel, foi muito divertido. Muito obrigado. Valeu! Muito obrigado pelo convite também, agradeço muito. Sucesso aí no seu podcast, que a gente possa ir colaborando aí e fazer aumentar aí o número de fãs de Tokusatsu e propagando a ideia do Tokusatsu aí para todo mundo. Isso aí, valeu também. E muito sucesso para ti aí. Valeu pela participação, pela nossa participação, né, pelo convite. E estamos aí, né? Vamos se juntando aí, todo mundo, que nem o Felipe falou, para tentar erguer essa comunidade de Tokusatsu de novo aí, né? Eu tô com o Tokusatsu cheio já. Tokusatsu. Isso mesmo, cara. Vamos continuar vendo. Muito bom, muito bom. Portanto, uma vez, galera da Tokuflix, muitíssimo obrigado. A gente se vê no próximo podcast, também, seja em live. E espero vocês novamente mais um papo Tokusatsu também. Portanto, obrigado, Drac. Obrigado, Felipe. Valeu. Tchau. Abraço. Tchau. Ultra Podcast, ou melhor,